Quando tu analisa a carga tributária entre um regime e outro, tu vai analisar a carga tributária global. Ou seja, se o PIS e COFINS teu vai dar 8% e o INSS vai dar 2%, tu não quer saber. Tu quer saber, ok, o total, a minha carga tributária efetiva vai dar 15% no lucro real e no lucro presumido daria 20%. O mais vantajoso é o lucro real porque o global, a carga tributária efetiva deu menor, correto? Sim. Então, o empresário, o empreendedor, ele tem que olhar sobre essa ótica. Ele não tem que ver se um imposto ou outro está dando muita diferença. Óbvio, tem análises individuais, mas ele tem que olhar um montante, que é o que faz sentido, né? Sim. Exato. E só para entender aqui, o lucro presumido e o lucro real, qual que é a diferença de alíquota do INSS? Tem a diferença? Não. O presumido real é a mesma. É por isso que as pessoas às vezes se prendem muito no simples ainda, né? Sim. Isso. E daí tu fica preso lá no simples porque, que eu vou pagar muito na folha, e acaba vindo uma guia de simples gigantesca. Né, porque no Simples Nacional, as empresas do Simples, ela paga o INSS patronal, só que ela paga sobre o faturamento. Então ela pode ter 5, 10, 15, um funcionário que ela não vai pagar sobre a folha, ela paga sobre o faturamento. Já no regime normal, lucro real ou presumido, ela não paga sobre o faturamento, ela paga sobre o número de funcionários. Então, quanto maior a folha de pagamento, maior vai ser o seu INSS patronal. Aí tem algumas questões aí estratégias para trabalhar nisso, a depender de cada caso. Tem também alguns benefícios da legislação com desoneração para alguns ramos, enfim. Aí, por isso que a gente fala que cada caso é um caso, né? Certo. Eu vou agora passar para um próximo vídeo, que é o sonega e ainda paga mais imposto do que deveria. Até hoje está mudando um pouco essa realidade de sonegação. A gente olhando para 5 anos atrás, tinha muito mais informalidade, tinha muito mais sonegação, por conta dos cruzamentos fiscais, até a própria Receita Federal, né, vem modificando isso com as malhas fiscais, os cruzamentos de dados aí de PIX, de transações bancárias, enfim. Então, eu acho que a informalidade, a sonegação, ela ainda tem em alguns casos, mas ela vem diminuindo muito. A tendência é que acabe, né? Sim. Nesse ponto aqui, eu até faço a crítica ali só para a gente depois debater, com relação a justamente que no Simples Nacional a pessoa está no Simples, a carga tributária está muito alta. Está pagando muito de imposto. Está lá pagando 15%, 16%. O que ela faz? Vou estudar aí para o lucro presumido ou para o lucro real? Não. Vou sonegar. Uhum. E no final das contas, acaba pagando mais imposto do que se estivesse no lucro presumido ou no lucro real. Sim. Esse é o grande ponto aqui. Então, ela sonega, e isso dá um baita passivo, ela vai deixar aí, vamos dizer, um linguajar popular, ela vai deixar um rabo para trás. Sim, aí, vai ficar exposta, né? Vai ficar exposto. E daí, como é que vai fazer depois? Então, assim não. Assim, tu faz planejamento, tu se arruma, tu se organiza, não precisa sonegar e tu vai ainda conseguir pagar menos imposto. Então, esse é o grande ponto. Tem muita gente, com certeza, hoje, no Simples Nacional, sonegando, deixando o rabo, né? E pagando mais imposto do que se estivesse no regime tributário correto. Essa é a grande diferença da elisão e da evasão fiscal. Nesse caso, a pessoa que está deixando de faturar, de declarar o faturamento para se manter no Simples Nacional, ela está evadindo, em crime, né? O crime de sonegação fiscal, além de todos os repercussões financeiras que isso pode gerar, né? Multa, juros, notificação, enfim, isso dá um grande constrangimento. E já a partir do momento que tu tens uma elisão fiscal, seria estruturar. Tu tens um planejamento em que tu olha para aquele teu cenário e tu identifica que vale mais a pena tu estar naquele outro regime tributário, e aí sim, declarando tudo e fazendo tudo da maneira correta. Né? Tudo conforme... nova. Elisão? Elisão fiscal. Elisão fiscal. É tu analisar e tu tomar a melhor decisão. É o planejamento tributário feito conforme a legislação. Dentro da lei, né? É um nome bonito. É um nome bonito. E a gente já passou por isso de muitas maneiras, né, Aurínio? Inclusive, várias empresas que a gente já migrou do Simples para o lucro real, ou presumido, o relato, posteriormente, do empresário foi: cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não mudei antes? Estou pagando menos imposto do que eu pagava. E principalmente no primeiro ano, que às vezes a gente tem créditos, né, que são possíveis tomar sobre estoque, sobre algumas questões que podem ser aproveitadas, e a carga tributária dele no primeiro ano fica muito baixa. Então eles falam: por que eu não fiz isso antes? Não tenho risco, durmo sem dor de cabeça, não tenho passivo e estou 100% regular. Sendo que isso é fazer um planejamento com elisão fiscal, né? Sim. Aqui a gente teve uma crítica, né? Sim, e aí vai para o lucro real, não tem nota fiscal de compra para comprovar as entradas, as despesas. Cuidado ao falar dessa forma, parece que o lucro real é muito simples.
mas que muitos empresários não enviam nem o extrato do banco aos seus contadores. Imagina controlar minuciosamente as despesas e o caixa como demanda uma empresa do lucro real. Bom, mas aí é uma questão que daí a gente vem lá. A pessoa está fazendo o errado já desde o começo, né? Não quero dizer que uma empresa que esteja nessa situação tenha que estar no lucro real. Eu não vejo assim. Também eu entendo que é necessário ter uma organização, como a gente falou, precisa ter uma análise não só da operação dela tributária, mas também da operação administrativa, se ela tem uma organização suficiente para estar naquele regime tributário. Isso é fato. Mas não coloque a culpa de tu não estar no regime tributário adequado por causa do teu administrativo. Organize o teu administrativo e se enquadre no regime tributário. Eu tenho certeza que a conta é mais vantajosa quando tu tem menor carga tributária. Aqui no caso me parece ser um contador que está se referindo aos clientes. Né? Então, sim, lucro real, na minha visão, é um trabalho a 4 mãos. Né? Exato. É uma contabilidade, é lá na empresa também, tem que fazer o trabalho, não é só, manda isso aqui para o contador, ele se vira. Isso. O que vai acontecer isso aí? Vai ser mais simples, vai ser mais fácil e tu vai pagar mais por isso também. Exato. Então,